Ser deputado federal não é algo assim tão simples. Tem algumas atribuições próprias do mandato, que é legislar, onde nós fazemos leis. A sociedade acha que essa é a única função de um deputado. Eu acho que nós fazemos muitas leis. O Brasil tem uma Constituição de menos de 30 anos, já tem quase 100 alterações nessa Constituição. O Brasil vive um momento de insegurança jurídica, porque aquela lei que aprovamos esse ano, ela pode ser modificada no ano que vem, o Supremo ou um tribunal pode declará-la inconstitucional. Isso tudo deixa um país sem estabilidade jurídica, isso não é bom. Mas nós não fazemos só leis, nós julgamos, e já tiveram, neste mandato que estou aqui, pouco mais de 3 anos, vários julgamentos, incluindo aí o impeachment, e nós fiscalizamos. A fiscalização, ela se dá de várias formas. Ela se dá no momento em que você faz uma audiência pública em uma comissão, chamando as pessoas do governo para que venham prestar contas e venham dizer o que estão fazendo em determinados assuntos, ou também na hora da fiscalização ligada diretamente a comissões parlamentares de inquérito. E aí é onde destacamos aqui a atuação na comissão de inquérito que investigou os fundos de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil e também dos Correios. E nesses pouco mais de 3 anos, parece muito tempo, né? Mas nós tivemos uma produção realmente diferenciada no Congresso Nacional, não ficamos aqui só apertando o botão. Preenchemos de forma plena a questão legislativa propositiva de fiscalização e também na hora do julgamento. E na CPI nós fizemos de fato um trabalho diferenciado. De todas as CPIs que ocorreram no Congresso Nacional nessa legislatura, esta é a única CPI que deu um resultado prático. Por que ela deu esse resultado prático que se desdobra em uma série de operações da Polícia Federal e de ações do Ministério Público Federal contra agências financeiras globais? Porque lá, durante o processo investigatório, nós montamos uma verdadeira força-tarefa. Esta força-tarefa foi constituída por Polícia Federal, por Ministério Público Federal, Banco Central, Tribunal de Contas da União, Previc, que é a agência que regula, que fiscaliza os fundos de pensão. Estava ali as nossas consultorias legislativas aqui da casa, a equipe do gabinete. Nós tínhamos uma força-tarefa e nós nos dedicamos a nos aprofundar naqueles casos mais complexos, aqueles que estavam mais evidentes, que poderiam haver fraudes. Ao final de quase mais de 6 meses de trabalho, parece muito, né? Mas 6 meses de trabalho passa muito rápido. A Lava Jato tem 4 anos. Nós, em 6 meses de trabalho, concluímos um relatório de quase 1000 páginas, sugerindo indiciamento, apontando irregularidades que ultrapassavam a casa dos 6 bilhões de reais e surgindo indiciamentos de mais de 350 nomes de pessoas físicas e pessoas jurídicas. E os desdobramentos já na esfera da investigação da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal, ele vem todo ele em cima do trabalho da CPI. Então eu tenho um orgulho danado de ter tido a oportunidade de ter sido o relator desta CPI, que trouxe um resultado, eu diria o seguinte, maior do que a Lava Jato. Já tem bloqueado em ações propostas pelo Ministério Público Federal junto à Justiça Brasileira mais de 9 bilhões de reais bloqueados, que devem voltar aos fundos de pensão por nós investigados, e tem uma ação do MPF em desfavor do Banco de Nova York, o BNY, de 8,2 bilhões de reais para reaver o prejuízo causado a Postales. Os nossos carteiros, os beneficiários do fundo de pensão da Postales sabem do que nós estamos falando. E aí vem toda uma sequela dessa corrupção que se instalou dentro dos fundos de pensão, que quem vai pagar a conta é o trabalhador dos Correios,
da Caixa Econômica, dos beneficiários da FUNCEF, da Petrobras, da Petros e da Previ. Previ menos traumático, a Previ é uma situação mais tranquila, mas da Petros, da FUNCEF e da Postales é um absurdo. Coisas assim inimagináveis que você não acredita que poderia haver uma corrupção daquele tamanho, porque era fácil roubar dos fundos de pensão. Criava-se uma ideia de um fundo de investimentos, alguém vinha lá dizer que aquilo era bom, conversava com algum intermediário político, partidário ou não, e ia-se uma agência de risco, pegava-se uma avaliação de rating, né, dizendo que aquele título era bom, pronto, alguém articulava para haver os investimentos desses fundos de pensão. Passado um tempo, isso estava redeado, rastreado em outros fundos podres que acabavam se perdendo, inclusive com títulos da Venezuela, e aí vai, tem uma história muito grande por trás disso. O propósito sempre foi de nós termos um resultado prático. Eu, pela minha formação de direito e já ter atuado enquanto advogado em casos parecidos com esse, enquanto advogado na minha história profissional, isso me dava uma experiência de que se você não tiver um relatório aprovado, você não tem consequências desse relatório. Quando a gente fala que aquela CPI acabou em pizza, é porque num acordo o relatório foi pequeno, perto dos fatos, ou não passou por uma aprovação, foi arquivado no final da CPI. Um relatório arquivado, ele vai para a gaveta, aí realmente acabou em pizza. Então nós precisávamos aprovar um relatório. Para construir um relatório que fosse contundente, nós tivemos uma série de ações programadas. Primeiro, a formação da equipe. Formamos uma equipe extremamente profissional, com técnicos de altíssima capacidade. Nós dividimos os casos mais emblemáticos em pequenas equipes. Nós selecionamos 15 grandes casos e esses 15 nos aprofundamos na investigação. Só que para você colher os dados para investigar isso tudo, você precisa quebrar sigilos, você precisa requisitar dados. Nós fizemos uma parceria muito grande com o juiz Sérgio Moro. Estivemos lá com ele numa audiência um dia, onde ele partilhou alguns dados que estavam na Lava Jato para que a gente pudesse operacionalizar também a CPI. E ao final, para você constrói um relatório, você tem que sugerir esse relatório a um plenário. E aí não é a vontade do relator, é a vontade do plenário que vai decidir se aquele relatório vai ser aprovado ou não. E você coloca um primeiro relatório e depois vem numa articulação política interna dos partidos para construir um texto que fosse possível de aprovação. É o que acontece aqui na aprovação de um projeto de lei na Câmara ou na derrubada de um veto. Isso é normal do parlamento, essa articulação política. E nós conseguimos fazer isso na véspera do julgamento do impeachment. Isso foi na semana anterior à do impeachment, nós conseguimos construir uma unanimidade, com raríssima exceção, não sei se alguém votou contra, mas praticamente uma unanimidade dentro daquela diversidade política partidária que existia na Câmara dos Deputados naquele momento da CPI, e aprovamos o relatório. Então, o grande desafio foi colher as provas, para que essas provas dessem o subsídio, para a gente consubstanciar num relatório os fatos, mas com os elementos probatórios guardados em dezenas, centenas de milhares de páginas que nós fomos agregando durante a investigação. A maior parte delas em dados eletrônicos, onde com sala-cofre, com senha específica, duas pessoas somente com acesso àqueles dados sigilosos, porque se vaza um dado desse, no mercado, isso pode fazer com que caiam as ações, que aquele fundo de pensão tenha menos ou mais investimentos. A gente tinha que tomar um cuidado muito grande. E quando você vê o resultado chegando a um nível de que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, ela pega aquele material todo nosso,
que nós construímos e tem todo um desdobramento, você vê que, de fato, vale a pena ser parlamentar quando você está focado no objetivo que é tentar melhorar esse nosso país. Os beneficiários, principalmente da Postales, dos Correios, da FUNCEF, da Caixa Econômica, foram nossos grandes parceiros. Nos traziam informações. Nós começamos as audiências através deles, através das suas entidades, ouvindo aquilo que eles tinham para nos contar, porque eles têm a memória da fraude que existia. E numa ansiedade de se ver estancado essa corrupção que existia dentro do fundo de pensão, que é aquele que garantiria, o que garante ao futuro, a aposentadoria, a pensão dos trabalhadores desses setores. Então eles tiveram uma presença cotidiana na CPI e aquilo nos deu uma energia ainda mais, porque quando você começa a investigar um fundo de pensão, que está numa corrupção no fundo de pensão, que está tirando dinheiro do remédio, da garantia à saúde, da qualidade de vida, daquele que trabalhou uma vida toda em favor de uma empresa como a Caixa Econômica, como a Petrobras, como os Correios, isso nos motiva. E quando você vê um carteiro descontando 7%, 8% para o fundo de pensão normal dele, mais 11% do INSS, vai a 20%, e chegar a um desconto, um aporte a mais de 17% a 23%, você vê num contra-cheque de um carteiro um desconto que chega a 40% para a previdência do salário, mas 17% a 23% disso sendo objeto da reposição daquilo que foi roubado do fundo de pensão dele, é um absurdo. Agora, quando a Caixa Econômica não é diferente, a Petrobras não é diferente, também essa recomposição vai acabar havendo. Mas quem paga a conta não é só o beneficiário desse fundo de pensão. Quem paga a conta é toda a sociedade brasileira. Nós não estamos assistindo uma greve dos Correios, um atraso na entrega das correspondências no Brasil, não houve um plano de demissão voluntária. Por que isso? Porque a empresa Correios ela tem que reduzir a sua despesa, porque ela tem que recompor paritariamente a mesma quantia que o servidor tem que recompor, a empresa também tem que recompor, porque é 50 a cada um. Na Petrobras não é diferente. Você acha que o preço da gasolina, do diesel, está neste patamar no Brasil é por acaso? Não. Mas a comparação que há em outros países, ou pegar aqui os nossos da América Latina, a Petrobras exporta a gasolina, o diesel para o Paraguai e você vai lá e abastece pela metade do preço que é no Brasil? Boa parte disso é impostos, mas boa parte disso é que nós estamos pagando o preço da corrupção. Porque petróleo, as pessoas falam assim, mas eu não tenho automóvel, eu não uso petróleo. Usa. Se você usa calçado, tem petróleo, na sua roupa tem petróleo, no alimento que você consome tem petróleo. Mas a maçã que eu como não tem petróleo? Tem, para transportá-la, para produzi-la, e assim vai. O petróleo é 13% do PIB do Brasil, o agro, a produção de grãos é 8%, só para você ter uma noção do tamanho. O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do planeta, então você vê o quanto é que não impacta isso no custo de produção do Brasil, no custo de vida do brasileiro, no impacto na vida dele. Na Caixa Econômica, a mesma coisa. As tarifas que você vai pagar, os juros que você vai pagar quando vai financiar uma casa e assim por diante, vai estar pagando um pouco daquela corrupção que houve nos fundos de pensão. Nós eu acho que não extirpamos a corrupção nos fundos de pensão, mas que nós colocamos, através da CPI, uma barreira, um temor naqueles que cometiam a corrupção nos fundos de pensão, não tenho dúvida. E tem uns desdobramentos que foi para o lado do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, que chegou nesses já quase 9 bilhões bloqueados, mais uma ação de 8,2 bilhões, mas tem também os trabalhos legislativos. Alguns projetos que foram próprios, sugeridos pela comissão, que tramitam aqui na Câmara dos Deputados ainda, tem um outro projeto que veio do Senado, estão apensados, nós queremos ver se aprovamos esse ano, que ele vem criar algumas regras para dificultar a corrupção nos fundos de pensão. E mais recente um outro projeto dizendo o seguinte, é um projeto até de minha autoria, dizendo que esta recomposição
do beneficiário do fundo de pensão, que ele tem que pagar, ele não pode ser descontado o imposto de renda dele, porque o imposto de renda do pensionista quer dizer o seguinte, que quando eu contribuí lá no passado para o fundo de pensão, para compor aquele recurso do fundo de pensão, foi descontado de mim um imposto de renda para sobrar para eu investir naquele fundo de pensão. Agora eu recebo do fundo de pensão e vou pagar imposto de renda de novo. Então tem alguns projetos que nós estamos tratando aqui no Congresso Nacional para melhorar a condição do beneficiário do fundo de pensão de fazer uma gestão do pouco que está sobrando para ele dessa questão dos fundos de pensão, porque muito foi roubado, surrupiado durante esses 10, 20 anos que começaram a pôr a mão dentro dos fundos de pensão. Tá certo que nós investigamos 15 casos nos últimos 5 anos. Tem um dado que no final de 2015, todos os fundos de pensão do planeta deram lucros, inclusive os privados aqui no Brasil. Agora, os públicos não. Os públicos que nós investigamos, esses 4, a Previ, a Funcef, a Petros e a Postales, um déficit de 150 bilhões de reais somente em 2015. Isso não é por acaso. Lógico que não é só corrupção, mas é gestão. Lógico que também é o problema econômico do Brasil, nós sabemos, mas é demais, é fora da realidade. Não é por acaso que eu estou no parlamento. Se eu estou aqui é para cumprir uma missão. E essa missão não pode ser diferente daquelas atividades próprias do parlamentar, que é legislar, investigar e também julgar. Quando eu trabalhei para ser o relator dessa CPI, porque não é assim, você é escolhido você vai lá e diz, eu quero ser relator, eu vou ser relator. Não, não é assim. Para você conquistar o espaço, nós tivemos meia dúzia de CPIs no Congresso nessa legislatura, dos 513 deputados, eu de primeiro mandato fui relator de uma e uma das mais importantes, pelo menos a que mais deu resultado. Eu não imaginava que seria algo tão absurdo a corrupção nos fundos de pensão. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma diligência numa usina de cana-de-açúcar no Rio de Janeiro. Para mim já foi uma surpresa a produção de açúcar e álcool no Rio de Janeiro, mas eu descobri que lá realmente tem uma região que é produtora, região de Campos ali, é produtora de etanol e de açúcar. Mas nós fomos numa usina chamada Canabrava, que foi financiada pelos fundos de pensão, da Petros e da Funcef, algo em torno de 500 milhões de reais. Essa usina estava abandonada, mas o financiamento era para fazer 3 usinas. Esta era nova, mas estava abandonada, mas era uma época de entre safra e não tinham lá os maquinários para tocar a usina. Numa outra, era sucateada, algo assim de 200 anos, do tempo do Império, quando chegou aqui, tinha os barões da cana-de-açúcar, algo daquele jeito, vocês não acreditam, parecia um deserto. E uma outra que nem o terreno tinha, mas o dinheiro saiu dos fundos de pensão e foi para lá. Então, eles montavam algumas situações que eram próprios para roubar. Muito daquilo que está na Lava Jato, muito desses nomes que a gente vê que foram condenados ou que foram presos, que estão na Lava Jato, tem muito a ver com os fundos de pensão também. Se você pegar a Sete Brasil, que era para construir as sondas para a prospecção do petróleo do pré-sal, eram inicialmente 7 sondas, cada fundo de pensão, a Petros e a Petrobras, colocaram 1 bilhão cada um, isso sumiu. Se você pegar o caso do estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, aonde fala da Ingevix, o Almada, que está aí condenado recentemente, ali nós temos investigações, nos aprofundando, de centenas de milhões de reais. Se você pega o caso da Bancop, o caso da Funcef, e que vai ver lá dos investimentos dos apartamentos no Guarujá, onde tem o caso do triplex. O acordo para a OAS assumir a construção dos prédios da Bancop, que é onde por trás disso tem o tesoureiro do PT, o Vacari, e aí vai, tem toda essa linha, nós investigamos tudo isso. O acordo
a OAS assume, mas alguém tem que colocar o recurso. Nessa costura toda, sai um recurso que é da FUNCEF, o acordo R$1 bilhão. 500 milhões foram aportados, os outros 500 milhões era durante a CPI, nós da CPI barramos. Não saiu dos cofres da FUNCEF, mais 500 milhões de reais, que era aquela situação. Aí tem a história que sobrou apartamento para um, para outro, né? E tem até condenações aí, que é objeto, nós sabemos mesmo o que está acontecendo. Mas você veja que isso tudo está ligado. Então você investigar algo, eu não imaginava que seria tão grande assim. E lógico que você tem que ter muito tato, senão você não consegue avançar. Você vai até uma altura, não prorroga mais, você não consegue concluir, não tem relatório, acaba em pizza. E nós soubemos fazer essa articulação política interna para que tivéssemos um relatório, e esse relatório, na forma na Lei 10.001, Lei Federal, o Ministério Público tem que dar encaminhamento e tem que dar satisfação ao Parlamento Brasileiro de quais são os encaminhamentos. O Ministério Público montou uma força-tarefa, inclusive indo coordenar um procurador que nos auxiliava nos bastidores da CPI, gerando tudo que está aí e, na minha opinião, é só a ponta do iceberg. Com esses mais de 17 bilhões ajuizados ou já bloqueados, objetos do trabalho da CPI. Isso não é tudo, é muito maior do que isso. O pessoal dos Correios sempre está com a gente. Essa semana recebi o pessoal da Petros, lá em Curitiba, no meu escritório. O pessoal veio nos visitar, também manifestando preocupação, porque vão descontar agora deles mais um percentual. E aí queriam saber se a CPI devolveu algum dinheiro. Eu disse, não, a CPI não devolve algum dinheiro. Quem vai fazer a devolução é o Poder Judiciário. Mas você viu aquele acordo de leniência da JBS? Ali já vai começar a devolver. Tem teias ali da CPI também. Esses bloqueios que foram feitos pela Operação Greenfield, e isso, a hora que se resolver, vai começar a devolver para os fundos de pensão. Essa da Pausari também, mais um bloqueio mais de R$1 bilhão. Essa ação do MPF junto à BNY, isso nasceu tudo na CPI. Nós colocamos esse pessoal todo na mesma mesa. Nós começamos a articular, eles não queriam que indiciassem alguns nomes da BNY. Nós falamos o seguinte, olha, só tem uma possibilidade disso não acontecer. Se vocês fizerem um acordo de devolver o dinheiro para os postais. Se não, aí é um acordo, né? É uma espécie de colaboração premiada. Aí a gente poderia fazer. Se não, nós vamos apontar, e não só apontar, nós vamos juntar os elementos de fatos que vão dar razão a ações para rever isso. É um absurdo que este banco, que é o Banco de Nova York, o BNY Mellon, que se juntou com o Mellon numa fusão aí alguns anos atrás, é o maior banco de fundos de pensão do planeta. Eles devem ter algo em torno de 30 trilhões de dólares em carteira. E vem roubar os carteiros do Brasil? Nós não podemos admitir uma situação como essa. Nós montamos algumas linhas de investigação e durante a investigação nós começamos a perceber o porquê que aquela corrupção havia dentro dos fundos de pensão, aonde é que estavam as facilidades. Então, ao final, nós construímos, enquanto íamos fazendo o relatório da investigação, nós íamos também construindo um texto legislativo para fazer uma modificação na legislação que rege os fundos de pensão. Por exemplo, a questão da governança, da paridade. Você ter, às vezes o governo ele tem o controle do fundo de pensão e os beneficiários, que são os contribuintes, não têm. Então, a forma de escolha desses dirigentes dos fundos de pensão, você não pode colocar para dirigir um fundo de pensão numa área financeira, técnica, de avaliação, alguém que não tenha qualidade para isso. Então, há necessidade de você escolher essas pessoas no mercado, de você selecionar de alguma forma e pagar o salário devido para esses, como o mercado dos fundos de pensão privados pagam, para que essas pessoas tenham o suficiente para não precisar montar esqueminha para roubar e fraudar os fundos de pensão. Agências de risco, isso é um absurdo. As grandes agências de risco que davam parecer dizendo, esse título é bom, pode comprar, que dão isso, pareceres não só no Brasil, agências internacionais, diziam títulos extremamente precários, de altíssimo risco, recomendava comprar, e aí por uma atuação
que vinha uma vontade, um ânimo já de fraudar, já existia antes, adquirir aquele título gerando um prejuízo todo. Então nós construímos um texto para que esta lei venha dificultar a fraude nos fundos de pensão. Pena que não conseguimos votar ainda. Logo depois da CPI, isso até veio com urgência para o plenário, houve toda uma movimentação e depois isso esfriou. Mas nós estamos retomando agora, neste semestre, inclusive estamos com uma pré-agenda com a direção da casa, da mesa, para a gente ver se conseguimos pautar isso o mais rápido possível, porque isso é muito importante para garantir a liquidez, a saúde dos fundos de pensão. Já está no plenário numa questão de regime de urgência, mas também tem uma comissão especial tramitando paralelamente.